Fala aí pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa aula da construção do personagem humano cartoon bípede no Blender. Durante essa sequência de aulas, eu vou mostrar para vocês o processo de modelagem do personagem, o VW-Map, que é um mapeamento à abertura da malha, texturização, usando o Blender e o Photoshop, e vou mostrar também o rigging, que é colocar o esqueleto, a armadura dele, né, os bones, fazer as deformações, dobrar esse personagem adequadamente, fazer as deformações faciais para que esse personagem possa falar, ter animações, expressões faciais, animações de lip sync, né, diálogos. E também vou mostrar para vocês como fazer as animações para inserir esse personagem dentro do ambiente real-time. No caso, a gente vai usar o Unity para gerar aplicações de realidade virtual para o Oculus Quest, para o HTC Vive, durante as próximas aulas. Então eu vou mostrar para vocês como que esse personagem animado ele se encaixa no Unity. Também vou mostrar para vocês como que esse personagem aqui pode parar nos filtros de Instagram, como a gente pode criar um game com esse personagem, uma aplicação interativa com ele, para usar dentro de uma aplicação de realidade aumentada no Instagram. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro passo é você ter algum conhecimento preliminar no Blender, tá? Para você chegar na modelagem do personagem, você já precisa ter alguma perícia, algum conhecimento no software, saber o básico, saber o essencial. Por isso, eu peço para vocês que antes de começar a assistir essas aulas, vocês assistam as aulas de Blender básico, do começo ao fim, e também as aulas de modelagem poligonal, que tem no portal Aprenda a Programar. Se você separar 2 dias para estudar, em um dia você consegue instalar o Blender, assistir o curso básico de Blender e pegar as ferramentas. Lembrando que tem também o guia de atalhos do Blender, para você baixar e usar, e decorar com mais facilidade os principais atalhos, porque vai precisar. E aí depois você assiste às aulas de modelagem poligonal, onde a gente reforça algumas ferramentas e também você vai praticar, você vai treinar modelagem poligonal para se familiarizar, para treinar bem os comandos, as ferramentas, e aí sim você vai passar para a modelagem do personagem, porque para modelar o personagem, isso envolve você já ter domínio da ferramenta, e agora você vai se preocupar com formas orgânicas, com deformação. Deixa eu mostrar esse modelo que eu tenho aqui. Esse aqui é o modelo finalizado. Legal? Deixa eu tirar a visualização dele aqui e colocar o wireframe. Vocês vão ver que esse personagem, ele tem deixa eu esconder os ossos dele também, ele tem um esquema correto de linhas, né? Os loops dele em volta do rosto, em volta do olho, né? Da boca, os cortes do braço, dos dedos, eles todos estão em posições estratégicas que eu vou explicar para vocês ao longo das aulas, tá? Mas isso aqui serve para a gente deformar o personagem adequadamente, para a gente fazer as dobras depois, para ele se mexer, para ele falar, tá bem? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que a gente vai criar esse personagem aqui em camadas, tá? Ele na verdade vai estar sem roupa, ele vai estar pelado aqui, tá? A gente vai conseguir remover as roupinhas dele, porque vamos dizer que eu quero usar esse personagem aqui para um game, para uma série de desenho animado, para um filme, né? Onde ele vai trocar de roupas, de situações. Então eu já vou falar disso aí também para vocês, tá? Outro aspecto é que esse personagem aqui, ele é bem otimizado, ele é bem low poly, para que a gente consiga usar ele tanto nas aplicações do Unity, quanto nos filtros de Instagram, que são um pouco limitados, né? Hoje o tamanho do filtro, então a gente não pode exagerar muito nos polígonos e nem nos recursos de animação, de deformação. Tudo que eu vou falar aqui durante esse treinamento é focado para a criação de games. Então saibam que todas as técnicas, todo o processo que eu ensinar durante essas aulas, eles vão funcionar dentro do ambiente do game no final. Tá legal? Eu não vou explicar muito mais agora, para a gente colocar a mão na massa e começar a produzir. Para facilitar a experiência de vocês em estar modelando o primeiro personagem, eu sei que muitos já fizeram, tenho certeza que vocês assistiram as primeiras aulas de Blender, né? Já conseguem entender onde estão todos os comandos, as ferramentas principais. Sei que vocês também fizeram alguns modelos poligonais para treinar um pouquinho a ferramenta. E agora vocês vão começar a modelar o primeiro personagem de vocês, tá? Para facilitar um pouco a nossa vida, eu separei 2 model sheets. Model sheet é uma imagem de frente e de lado do personagem. Isso daqui você poderia fazer um estudo, um desenho no papel, tá? Poderia desenhar ele, imaginando ele de frente e de lado, antes de modelar. No caso, eu já vou deixar o print aqui do meu modelo pronto, porque vai facilitar bem da gente enxergar as juntas, as guias aqui
do rosto, do corpo, tá? Então antes de iniciar, faça o download aí no Aprenda a Programar ou no link na descrição aqui desse vídeo, desses modelos aqui, dos model sheets, né, de frente e de lado, e dos model sheets do rosto também, de frente e de lado. Isso vai facilitar muito a nossa vida durante esse processo, principalmente se você ainda não tem aquele treino, né, aquele olho, aquela prática. Então isso vai adiantar bastante na hora da nossa modelagem. Eu vou iniciar então uma nova cena aqui. E a primeira coisa que a gente pode fazer é inserir as imagens aqui no Blender para a gente estar usando elas de referência, tá? Para fazer isso, eu primeiro preciso, da forma mais prática, vir aqui no Image Editor, arrastar as imagens aqui para dentro, ó. Model Sheet Corpo, frente e lado, tá? Uma vez que você arrastou aqui no projeto do Blender, e eu vou adicionar aqui, ó, Shift A, Empty Image, tá? Ele vai criar um plano e eu posso vir aqui nos parâmetros dele e carregar, as imagens já estão carregadas aqui, ó, frente. Eu vou girar aqui, ó, RX90, vou aumentar a escala dele aqui, jogar ele um pouquinho para trás, para não atrapalhar, né? Tá? Vou subir a posição dele aqui. Vou criar uma segunda imagem também, Empty Image, vou pegar o Model Sheet lado, RY90, RX90 também, vou colocar uma escala 10 vezes maior, subir um pouquinho, mandar ele um pouquinho para o fundo, tá bom? Então, tenho aqui o Model Sheet de frente e de lado. Então, é legal que quando você tiver um objeto aqui, ó, já vou adicionar aqui um cubo. Quando você desliga o display, ele some as imagens também, fica só as geometrias, né? E você pode estar trabalhando no modo de visualização aqui, não precisa estar visualizando as texturas, né? Por isso que a gente usa esses nodes vazios aqui como referências de imagem, tá? Para a gente iniciar a modelagem desse personagem, eu vou usar um modificador, que é o modificador Skin, tá? Ele está aqui nos modifiers. Posso até já aplicar um skin nele aqui. O que o skin faz? Ele percorre os vértices da geometria e cria uma capa, né? Ele deixa sólida as arestas da geometria, né? Eu vou entrar no modo de edição aqui e vou deixar apenas um vértice na minha geometria. Vou até zerar ele aqui. Então, com apenas um vértice aqui, se a gente sair extrudando ele, então, com apenas dois vértices aqui, né, a gente já consegue ter uma linha e esses dois vértices com o modificador Skin. Então, eu vou dar aqui Command 1 para ele adicionar uma subdivisão. E aí, a partir de agora, eu consigo selecionar aqui as geometrias e sair extrudando. Ó, E, Z, e aí eu tenho essa estrutura aqui. Tem um atalho aqui, ó, que é o Shift A. Opa, Ctrl A, aliás. Você consegue deixar isso gordinho, é como se fosse a espessura do vértice, tá? Dentro do modificador Skin, você consegue deixar ele smooth também. Vou também ligar o meu wireframe aqui. E vou desligar, aliás, o Optimal Display. Então perceba que a gente tem aqui uma espécie de malha base, tá? Que são esses pontos aqui. E aí a gente consegue com muita facilidade agora, ó, Shift A, Ctrl A, aliás. A gente consegue definir essa geometria aqui. Não se apeguem muito ao Model Sheet, tá? As linhas estão ali para ajudar. Tenta às vezes até desligar elas, ver como fica sem a visualização, tá? Não se prende muito a querer fazer bem igualzinho, tá? Mas a ideia é essa, ó. E, Z, eu vou fazer o pescoço, ó, Shift A. Aqui eu vou fazer a modelagem, sair da perninha dele aqui, para baixo, até o joelho. E aí nesse momento você pode ter também um modificador Mirror aqui. Lembrando que o Mirror ele pode vir antes do Skin, tá? Arrasta ele aqui para cima. E aí você vai ver que ele já consegue gerar uma superfície razoável, que é quase o que a gente precisa, tá? E aí só com o controlezinho aqui, a gente consegue ajustar. Se precisar, ó, subdivide esse aqui. Botando um segmentinho a mais. E aí a partir daqui, ó, vou até o ombro, até o braço, até a mão, tá? Vou fazer só mais uma puxadinha ali pro pulso, mas depois a gente vai fazer o pulso separado. Lembra de salvar o arquivo, ó, vamos save as, salvo com maisinho.
Esse aqui é só para representar a mão dele, mas depois a gente vai modelar ela separada e encaixar, tá? Que é mais simples. Ó, aqui eu acho que merece também uma subdivisão. Aí você vai ter um pouquinho mais de controle ali. E lembra que o Tesla era magrinho, hein? Então eu vou deixar ele magrinho e depois por cima a gente ainda vai ter o preenchimento com a roupa, né? Então, o corpo dele vai ficar um pouquinho menor que isso. E aqui o pezinho dele a gente também faz separado depois. Eu vou pôr esse model sheet pra cá, porque eu costumo olhar para esse lado, né? A perninha dele é legal você já dar uma flexionada, é legal deixar ele bem confortável, assim, sabe? Não deixar ele muito esticado, assim. Então, tá vendo, ó, a mãozinha dele um pouquinho pra frente, né? Como se ele estivesse meio relaxado, assim. Isso ajuda na postura, na modelagem, né? Essa postura deixa a modelagem mais natural, vamos dizer assim, tá? Ó, aqui no caso, toma cuidado, tá? Eu acabei removendo e adicionando de novo os modificadores. E toma cuidado para ele não comer os polígonos, né? Tenta deixar ele bem posicionadinho assim. Legal, pessoal. Então, o primeiro passo é isso daqui, é chegar nesse base mesh, tá? Nessa malha básica. E a partir daqui a gente vai conseguir começar a modelagem do personagem. Aqui também estava um pouquinho ruim. Perceba que eu dei uma série de ajustes no tamanho, né? Para ir ficando de olho na fluência da malha aqui. E em determinado momento, eu não sei o que aconteceu, ele confundiu as linhas aqui no meio. Eu removi, eu alinhei os vértices do meio no eixo X, tá? Para não ter ninguém tortinho. Removi os modificadores e adicionei de novo mirror, skin, subdivisão na ordem, tá bom? E aí você vai ajustando os tamanhos aqui com Ctrl A para chegar nesses tamanhos aqui e fica de olho nas geometrias para não se atropelar, ok? Tá legal? Então, o primeiro passo é chegar nessa geometria aqui. Usem essas ferramentas até aqui, fiquem de olho sempre nos loops. E aí, o próximo passo a gente vai colapsar essa geometria, resolver os loops que vai precisar aqui e aí modelar separado o pezinho, a mão e depois começar a modelagem do rosto. Bom, agora eu vou dar uma limpada na geometria e vou começar a modelar a mão numa malha separada, tá? Percebe, pessoal, que ainda dá pra gente ajustar um pouco esses loops aqui. Ó, eu vou converter todo mundo em uma mesh só, Command A, né? Visual Geometry to Mesh. Isso aqui vai virar uma malha de ponto. A gente pode tirar alguns loops aqui para facilitar a visualização e mexer no modelo, tá? Command X remove os loops. Vou cortar metade do modelo, tá? Então percebe que dá para você tirar, né, limpar as linhas com o intuito de adicionar novos segmentos, né? Aqui dá para colocar mais um loop para melhorar essa dobra. Aqui eu vou só dar uma arrumada na silhueta do corpo dele, tá? Vira de lado aqui o modelo e usa aqui as escalas em Y só, né? Percebe, pessoal, que quanto menos ponto, melhor para você ir ajustando por enquanto, tá? E aos poucos a gente vai adicionando segmento e depois partindo para as ferramentas de escultura para continuar ajustando os volumes do modelo, tá? Vamos agora fazer então a modelagem da mãozinha dele. Eu vou esconder todo mundo aqui e vou fazer isso numa geometria separada. Então você pode fazer alguns cortes aqui. Então a mão seria basicamente isso aqui. Aqui usando a ferramenta TwoSphere, consegue deixar isso aqui redondo, tá? Legal. Aí você pode fazer alguns cortes aqui. Ó, o dedão eu vou puxar desses polígonos aqui do lado. E esses dedos aqui, ó, você pode dar um insert. Porque o que eu vou fazer aqui é fazer mais um corte. Não se preocupa muito com a forma, tá? Que depois a gente vai para escultura e arruma, arredonda. Mas tudo que eu preciso são de 4 lados aqui, tá? Para que eu comece a estrudar o dedo, né?
Aqui a gente pode modelar um dedo separado. Tá? Deixei mais gordinho aqui. Bom, agora a ideia aqui, deixa eu arrumar a origem dele no centro. E aí de alguma maneira você vai juntar essas geometrias aqui, tá? Ó, aqui nesse momento eu vou entrar na ferramenta de escultura, pegar o Grab aqui e já... Grab e o Smooth, são duas ferramentas que vão ser úteis aqui, pra gente já começar a... Ó, o Smooth, né, com Shift, você vai começar a arredondar isso aqui, tá? E aí o negócio é juntar todo mundo, Command J, né? Join. E aí eu vou apagar quem eu não preciso. Tá, então fui usando aqui tudo que eu podia da ferramenta de escultura, de alinhar os vértices, né? Tentar deixar o mais redondinho, chegar o máximo que eu conseguir aqui no formato que eu quero, tá? Aí para conectar esses segmentos aqui, é só pegar os dois loops, Bridge Edge Loops, aqui ó, dá para usar um Smooth para dar uma relaxadinha nisso. Aí sempre usando os Relax aqui, ó, ele vai te ajudar a assentar a geometria, tá? Aqui o dedão eu vou deixar ele mais ou menos assim, ó. O dedão está meio de lado assim, né? Aqui, ó, esses loops, dependendo, vale até a pena tirar eles e conectar eles de novo aqui. Tá, lembra que é uma modelagem orgânica isso, né, pessoal? Então, dificilmente cada vez vai sair um pouquinho diferente da outra vez, né? Cada vez você vai descobrir um volume, um loop diferente. Ó, vou passar mais um segmento aqui, só para dar um pouco mais de volume aqui pro dedão, tá? Mais ou menos aqui a dobra dele e a outra aqui, né? Então vou colocar mais um segmento aqui. Ok? Usando essa ferramenta aqui, ó, Proportional Editing Mode, ou então as ferramentas de escultura mesmo, né? Você consegue ir ajustando esses modelos, esses vértices, né? Aqui eu vou usar bem de leve a ferramenta de suavização, né, o Smooth, que aí nessa hora que a gente vai começar a deixar os vértices bem alinhadinhos, bem suavizados, tá? Mas é isso aí. Aqui a gente já tem um modelinho de uma mão, bem legal, tá? Vou deixar aqui em Smooth. E aí eu vou adicionar ela aqui ao corpo. Vamos antes salvar o modelo, vou dar um Save As. Deixa eu fazer algumas observações aqui. Como a gente ainda vai continuar modelando isso de frente, de lado, é indispensável que você deixe a mão numa angulação reta aqui, tá? Então eu vou dar um RZ90, vou só colocar ela lá, encaixar ela no tamanho ali, tá? Deixar ela no tamanho certinho, pode até juntar uma malha com a outra. Ignora a roupa dele, né? Tô fazendo primeiro o corpinho dele por baixo, né? E aí a gente vai ter que juntar esses caras aqui. Não preocupa tanto com o tamanho, primeiro faz a junção
e depois a gente faz alguns ajustes no tamanho, tá? Então aqui, ó, vamos salvar um a mais só para garantir, tá? Então a gente vai adicionar esse nesse, Command J, anexei um no outro. E aí aqui, ó, como esse lado tem muito mais segmento do que esse aqui, na hora que você der o bridge, ó, ele vai gerar um tanto de triângulo aqui, tá? Não tem muito problema, pessoal, porque assim, o que vai acontecer, pessoal? Aqui a dobra, ela vai acontecer, o osso ele vai estar entre aqui e aqui, tá? Então aqui nas dobras é imprescindível que a gente deixe tudo quadradinho, tá? Então isso aqui precisa estar tudo quadrado. Se tiver triângulos nessa região, vai ficar horrível para deformar. Porém, os triângulos a gente manda eles para dentro, na região do antebraço, que não vai ter deformação, tá? É legal a gente tentar remover alguns triângulos, resolver isso aqui de uma maneira só para a malha ficar um pouquinho mais bonitinho de se ver, né? Você pode até de repente mudar a fluência de um vértice, tá? Mas legal, aqui pode ver que não vai dar muito problema não. Deixa eu tirar esse segmento aqui para ficar mais fácil de mexer, tá? Aí assim, ó, deixa ele bem alinhadinho. Assim, esses triângulos eles vão ficar aqui pro meio do antebraço. E aí a mãozinha dele vai estar mais ou menos aqui, tá? Ó, aqui dá para fazer algumas ligações também. Você pode remover os loops, ajustar ele aqui e depois criar a segmentação novamente, tá? É sempre legal na área das juntas, né? Vamos supor que isso aqui é o cotovelo dele, né? Então na área das juntas a gente sempre deixa 3 segmentos, né? Para depois a gente colocar os ossos e ter uma deformação legal aqui, razoável, tá? Aqui eu posso até criar mais um loopzinho aqui, outro aqui, só para dar um formato para o braço, antebraço, tá? Mas deixa ele mais magrinho, assim, mais fininho do que a referência, tá bem? Então, basicamente aqui, dessa maneira a gente tem o modelo da mãozinha e o pezinho, pessoal. Eu vou só adicionar aqui uma nova geometria, um cubo, tá? Aí, mesma coisa, né? Aqui você tem 8 lados, aqui eu preciso de 8 lados também. O pé você pode deixar ele achatadinho assim. Depois a gente faz a modelagem do sapato por cima, né? Então vou fazer mais um corte aqui. E aí mesma coisa, tá? Vamos adicionar, deixa eu salvar mais um aqui, e adicionar uma geometria na outra. Ligo aqui as beiradas, ó, Bridge Edge Loops. Aqui, ó, para não perder o círculo do pé, eu removo o do sapato, tá vendo? E aí eu vou ajustando aqui para ir dando o formato do pé. Se quiser usar aqui a ferramenta de escultura, ó, dá um pequeno relax. Legal? Então com isso aqui, ó, pessoal, temos boa parte aí da modelagem do corpinho. Esqueci de fazer um corte aqui. E eu acho que ele tá com essa canela muito grossa aqui, ó. Legal? Esse aqui é o início do nosso modelo, né? Aos poucos a gente vai adicionar mais volume, vai mexer com as ferramentas de escultura para dar mais formato e vai adicionando mais corte. Mas vai aos pouquinhos, tenta visualizar sempre a malha com pouco polígono, bastante a fluência da malha para não dar bagunça, né? E aí o próximo passo aí é a gente fazer a modelagem dele do rosto aqui. Legal? Mais um pequeno ajuste ali nos vértices, no tamanho da mão, tá? E vamos lá, vamos para o próximo passo então, que é modelar o rosto dele aqui. Bom, pessoal, então vamos iniciar a modelagem do rosto do nosso personagem. E eu quero só fazer algumas considerações aqui antes para vocês sobre os loops do personagem. Esse conceito de edge loops, né, ou os loops, qual que é a ideia, pessoal? Esse personagem ele vai ter que dobrar depois. Então, dentro dele, a gente vai usar uma cadeia de ossos, que adiante eu vou mostrar para vocês. E dentro dessa cadeia de ossos, a gente vai ter juntas, né? Para isso daqui dobrar de uma maneira adequada, a gente tem que colocar alguns segmentos, um em cima da junta e um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Então é por isso que em todos os lugares onde o personagem dobra, eu coloco sempre 3 ou até mais segmentos, tá? Mas no mínimo 3, tá bom? Pode reparar aqui no joelho, tá?
Essa que é a ideia, tem que enxergar aí esses cortes para você ter vértice suficiente para deformar, para dobrar o personagem, tá bom? Legal. Agora eu vou começar a modelagem do rosto do personagem. Então deixa eu esconder aqui o esqueleto dele. No rosto do personagem, a gente tem que obedecer algumas certas regras. Lembra que essas regras, assim, não se travem no que eu vou falar aqui, porque dependendo de cada modelo, a modelagem pode sair um pouquinho, ligeiramente diferente. Às vezes um loop vai estar em uma posição diferente do que eu fiz aqui, ou se eu mesmo for fazer esse modelo outra vez, ele vai sair um pouquinho diferente. Entendam a ideia, entendam o conceito dos edge loops, dos loops do rosto, que o que é. Então, se eu tiver aqui o personagem e entrar no modo de seleção, eu vou perceber que assim, algumas edges aqui, elas respeitam uma certa fluência. Então, se eu pegar, por exemplo, esse loop, ó, eu tenho um loop que passa por cima do nariz, por baixo do queixo, alguns loops aqui passando ao entorno da boca, tá bom? O olho dele também, a gente tem alguns loops aqui em volta do olho, tá? Tenho aqui um loop que dá a volta no rosto inteiro, um não dois, né? Então, isso daqui vai servir para que esse rosto deforme de uma maneira mais adequada quando a gente for fazer os fonemas, as expressões faciais do personagem. Então, dessa maneira, na hora que eu dobrar o personagem, vocês vão perceber, vocês vão entender que ele vai se comportar de uma maneira bem mais legal, tá? Basicamente, ó, se a gente pegar aqui e ligar o Proportional Editing Mode, você vai perceber, é claro que tá diminuindo um pouquinho essa influência, mas se a gente deformar ele aqui, você vai ver que ele já meio que respeita, né, uma deformação mais do que se a malha tivesse toda quadrada, né, toda quadriculada ali, ou então na boca dele também, tá? Se eu basicamente pegar esses loops aqui e fizer assim, ó, você consegue criar algumas deformações, né? Claro que eu teria que levar o bigode junto, mas legal, é só pra gente entender esse conceito, tá? Então se preocupem com isso daqui na hora de modelar o personagem. Se você jogar no Google uma anatomia dos músculos do rosto, você vai perceber que o músculo do rosto ele é bem parecido. Ele tem alguns músculos aqui em volta do olho, alguns em volta da boca, tá? Tem um músculo aqui que ele percorre da boca até embaixo do olho, né? Que também a gente tem aqui no nosso modelo. Você vai ver que se eu fizer isso aqui, ou pegar essa edge e der uma... Se eu pegar só esses segmentos aqui, tá bom? Então, com isso daqui a gente conseguiria deformar essa parte do rosto mais legal, né? Teria que ligar aqui esse connected. Tá bom? Ou então mexer aqui para gerar as expressões dele, tá? Através da modelagem depois, né? Então dá para perceber que se isso daqui tivesse desorganizado, tivesse cheio de triângulos, a deformação do rosto do personagem não ficaria legal, tá? Então é legal a gente já começar a prestar atenção nisso daqui. Na anatomia dos músculos e nos loops do personagem. Então você que não conhecia esse conceito de edge loops, pesquisa aí na internet e começa a ver algumas referências de personagens, de wireframes, tá bom? E aí a gente vai tentar fazer isso aqui com o nosso personagem. Aí pessoal, deixa eu fazer uma outra consideração aqui. No Blender a gente conta com várias ferramentas de escultura e retopologia, tá? Esse personagem aqui, eu não vou fazer ele usando as ferramentas de escultura e retopologia. Por quê? Porque eu imagino, eu estimo que muitos de vocês nunca tenham modelado um personagem no Blender. Antes de você partir para criar uma escultura e depois fazer toda a retopologia dela, é indispensável que você entenda um pouco sobre retopologia, sobre os edge loops. Então, não descartem essa etapa do processo, tá? Tenta modelar esse personagem do jeito que eu vou mostrar para vocês, porque eu vou mostrar ele a partir da modelagem poligonal, fazendo os cortes e usando as ferramentas de escultura do Blender. Porém, eu não vou mostrar aqui nessas aulas o processo de escultura, que ele fica aquela malha super densa, cheia de triângulo, e depois as ferramentas de retopologia e fazer a retopologia do modelo. Acho que vocês devem primeiro treinar fazendo algumas topologias de rosto primeiro, tá? E aí depois você vai aprimorar a sua técnica, porque sim, eu reconheço que quando você faz aquela blocagem, aquela escultura, formas primitivas, né, sem se preocupar tanto com os loops, eu confesso que o processo é mais fluido, tá? Porém ele vai tomar mais tempo, e se você não tiver uma noção de como tem que ficar os loops, da deformação, que eu vou mostrar adiante também para animação, então isso vai dificultar muito o processo para você, tá?
Dessa maneira aqui você vai começar a enxergar o fim da maneira mais prática e rápida possível para um personagem bípede cartões que eu quero mostrar para vocês nessas aulas. E não se preocupem se você quer aprender as ferramentas de retopologia, de escultura, assistam as aulas que já tem do personagem, que eu já coloquei no portal Aprenda a Programar. Vou deixar os links aqui para vocês, onde eu faço o personagem felpudo. A gente faz ali dessa maneira, blocando o personagem, fazendo a escultura e depois fazendo a retopologia. Só que isso é um processo muito mais demorado, mais longo do que o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Que é já pulando direto, fazendo a modelagem direto no polígono e já se preocupando com os cortes. Vocês vão ver que muito mais rapidamente dá para chegar num resultado desse daí. Bom, então vamos dar continuidade aqui para o modelo do nosso personagem, tá? Então, ó, eu vou adicionar aqui o modificador Mirror, espelhar o personagem aqui. Eu vou até fazer mais um corte aqui, tá? Porque ele vai precisar de qualquer jeito. Quando você faz um novo corte, ó, eu vou aqui só na escala em Y, dar uma arredondada, pode usar o Relax, pode usar a ferramenta de escultura também, né? E aí agora nós vamos fazer a modelagem do rosto dele. Eu vou salvar um arquivo a mais aqui. Então, para trocar essas imagens, a melhor maneira é vir aqui, ó, Image Editor, carrego a imagem de frente e carrego a imagem de lado. Bom, e para começar a modelagem desse rosto aqui, como eu vou fazer vários cortes na altura aqui do olho, da boca, né, os loops vão embora no corpo, né, e não vai ser legal você fazer um corte aqui e ele sair percorrendo o corpo inteiro para cortar o dedo, né. Então por isso, pessoal, eu vou, nesse caso, vou salvar até mais um arquivo aqui, eu vou colapsar todo mundo, Visual Geometry to Mesh, e eu vou separar essa geometria aqui em dois, ó, vou pegar até o pescoço aqui, e eu vou usar aqui, ó, P, separo ele aqui. Por enquanto eu deixo o corpo dele escondidinho aqui. E vamos trabalhar com isso daqui, tá? Então você vai usar a ferramenta de escultura. Vamos acertar aqui a silhueta. Aí, ó, não se preocupa muito, porque aos poucos a gente vai cortando, vai criando mais segmento e as coisas vão se encaixando. Vocês vão perceber aí, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer mais alguns cortes, porque é daqui que a gente vai tirar o olho, vai tirar a boquinha dele, né? Então eu vou chegar aqui, fazer um corte, deixar na altura da metade da boca, um corte aqui abaixo e um acima, né? E aí eu vou colocar, também vou marcando aqui, né? A altura do olho, da boca, o nariz dele aqui também. Ó, percebe que o olho ele tem que sair daqui, então é legal você ter 4 polígonos, né? Aí no nariz, ó, a gente tem que fazer um corte para puxar ele daqui, a partir do meio, né? Logo a gente vai apagar a metade de lá, pode ignorar o lado de lá, porque logo a gente corta a metade e usa o mirror, né? E você pode fazer alguns cortes aqui para marcar. Então percebe que cortando ele aqui, eu tenho 4 polígonos que já serve para eu usar aqui, ó, insert, extrudar e cortar isso aqui. Então, aqui no caso eu vou deixar selecionado mais ou menos os polígonos do tamanho da boca, tá? E aí mesma coisa aqui, ó, você pode dar um I, um insert, um extrude, vou dar até mais um extrude aqui, apagar. E aí isso é só para blocar as geometrias aqui, depois não se preocupa com o formato, que a gente depois muda para o modo de escultura e está ajustando, tá? Aqui é legal a gente já resolver alguns loops da boca. Mais uma vez eu vou apagar metade. Aqui se você der um subdivide, ele vai adicionar um loop. E aqui a gente pode colar ele, ó, M. Tá? Percebe que você adicionou um loop aqui. Posso adicionar um aqui na boca. Mesma coisa também, tá? Mudo para o modo de escultura. E aí começa a dar uns relax, ó. Você já... É legal colapsar toda a geometria para você poder mexer no meio, tá? Mas ó, percebe que você já tem meio que uma malha aqui, tá? Legal. O nariz dele, pessoal, percebe que precisa ter um loop que passa por cima do nariz, tá? Então, deixando aqui o mais ajustadinho possível. Então, esse loop que a gente criou aqui, a gente vai ter que fazer mais um aqui. Mas primeiro o ideal é puxar
estrudar o nariz dele, tá? Legal, então eu vou pegar os polígonos aqui, ó, colapsei todo mundo, né? Pega os polígonos aqui na altura do nariz. Aí não se preocupa, entra no modo escultura e usando o Smooth para relaxar isso aqui. Legal. Aqui a gente está com bem pouco polígono, tá, pessoal? Eu vou só tirar essa visualização aqui, ó, Face Sets from Visible, só para mudar essa cor, essa visualização. Aqui do lado, ó, a orelha dele, ela tem que sair mais ou menos desse meio, e aí da linha do olho até a linha da boca, né? Então, vamos lá, vou deixar mais um segmento aqui no meio. Então você vai usando as duas ferramentas junto, tá? De escultura e as de modelagem poligonal. Então eu vou dar um E aqui, só mexer ela um pouquinho para trás aqui. Mais um Ezinho. Extrude. Ó, a orelha sai meio para trás aqui. Mesma coisa, vai lá no modo escultura e... Aí aqui, ó, é uma orelha meio cartunzinha, né? Então a gente vai fazer assim, ó, vou arredondar ela aqui. Aí vou dar um volumezinho nela para dentro, tá? Então aqui dá para dar um extrude só para pegar só esse daqui, ó. Então, aí vai aos pouquinhos adicionando segmento, usando aqui o X, o Relax e assentando a geometria, tá? Então aqui, ó, pus mais um loop na orelha, tá? E aos pouquinhos a gente vai ter que adicionar mais um loop em volta aqui do olho, tá? Então aqui, ó, você percebe que você vai ter que mudar a fluência do loop, né? Então vamos fazer assim, ó. Vou pegar todo mundo aqui, subdivide, mesmo esquema, tá? M, colapsa esse e esse aqui, tá? Ó, aqui eu vou dar uma arrumada nos vértices, né? Para eles fazerem o loop mais ou menos no formato de uma máscara, tá? Aqui eu sem querer desalinhei o meio. Então você seleciona todo mundo. SX0. Tá, e constantemente você vem aqui, ó, dá um Ctrl A. Salva sempre um a mais, né? E sai usando as ferramentas de escultura para ir assentando a geometria, tá? Eu tinha deixado um pequeno erro ali na malha. Às vezes o Blender facilita esse tipo de erro, assim. Tem que ficar esperto. Não é culpa do programa, confesso que a culpa é minha, porque em determinado momento ali eu tirei o alinhamento dos vértices do meio, né? Então é sempre ficar de olho, que sempre vai dar um probleminha ali, tá? Se começar a comportar estranha a malha, vai lá que tem alguma coisa. E outra coisa, de vez em quando, esse personagem eu não vou usar subdivisão nele, mas seria interessante ele estar preparado, né, para ter uma subdivisão. Mas nos games a ideia é mandar ele sem subdivisões, tá? O tempo todo é legal você adicionar uma subdivisão só para ver se não tem falhas na geometria, tá? E perceber se ele ainda funciona também, né? Porque no caso de um render, um filminho, uma imagem, dependendo do caso você pode também adicionar, tá? Mas a ideia é a gente fazer ele sem precisar do modificador, porque ele vai funcionar em game e principalmente no aplicativo de filtro, que ele tem que ser bem otimizado, tá? Então a ideia é que eu vou modelar ele sem pensar na subdivisão, mas quando você joga a subdivisão, é legal que ele te deixa enxergar imperfeições da malha também, né?
Bom, vamos fazer mais alguns loops aqui, que eles vão facilitar chegar mais perto do modelo, né? Dar mais formato. O interessante não é você sair cortando a geometria logo de cara, é você criar segmentos e ir assentando esses segmentos, aproveitando esses poucos pontos que tem para chegar no máximo de silhueta, né, de formato possível, tá bom? Então vai usando essa ferramenta de escultura, o relax, e tenta deixar ele bem legal até aqui, tá? O máximo que você conseguir chegar no formato que você quer. Aí legal, vou fazer alguns cortes aqui, vocês vão ver que vai melhorar aqui o formato da boca, do olho, do nariz também, tá? Então vamos lá. Primeiro que aqui a gente já tem um loop em volta da boca, mas seria legal ter um loop, pessoal, que vem em cima do nariz, tá? Isso vai facilitar as deformações. Então a gente pega esse segmento aqui de edges, ó. Então você tem aqui um loop dando a volta, né? E aqui é legal ter mais um, que é isso aqui que vai definir esse volume do rosto aqui, ó. E também, mais uma vez, não preocupa tanto com o formato, porque ele vai surgindo conforme a gente for cortando, for ajustando. Você vai ver que você vai ter cada vez mais polígono, mais vértices para dar esse formato, tá? Bom, aqui agora, pessoal, o interessante é fazer um loop aqui em volta do nariz, para a gente conseguir dar um formato aqui, ó, para a narina dele, né? Então isso aqui você pode... Acho que dá para ter até dois aqui. Um aqui, um pouquinho no meio. Bom, eu vou também fazer um corte aqui, que aqui eu puxei o polígono, né? Mas eu quero fazer mais um corte aqui ainda. E dessas LEDs aqui, aí você pode dar um set. Tá, deixa isso para o final porque é onde você vai adicionar bastante segmentação aqui, né? E aí é acertar aqui o volume, a silhueta, né? Fazer com bastante atenção, bastante paciência, às vezes parar um pouquinho, fazer outra coisa, né? Abstrair um pouco o pensamento para enxergar de novo outros formatos, né? Legal, pessoal, mas é mais ou menos isso daqui. Aqui no olho, ó, a gente vai perceber que o olho ainda está com um formato bem estranho, né? Mas ele ainda tem pouco segmento. Então, qual que é o ideal aqui? Ó? O recomendado seria, ó, vamos pegar esse loop aqui do lado, vou até mandar ele para dentro da orelha aqui. Eu vou dar um Command B, dividir em dois, e aqui também a mesma coisa, tá? Só para a gente conseguir deixar ele mais fininho aqui. Tá? E aí a gente vai ter que fazer alguns segmentos aqui em volta do olho para criar como se fosse aquela bolsa do olho, né? Aqui eu adicionei mais um segmento, tá? Só para dar um pouquinho mais de volume no queixo dele aqui, tá? Bom, próximo passo aqui, pessoal, é a gente colocar o globo do olho e a arcada dele, tá? Então faz assim, ó, já adiciona aqui, vou pegar aqui ó, UV Sphere,
Tá vendo? Quando você põe o globo, você consegue ir ajustando o formato do rosto por cima dele, tá? Então, vou fazer mais um corte ali para dar esse volume aqui no nariz, tá? Tá? Um pouquinho mais de segmento aqui, dá pra deixar ele mais gordinho, mais redondinho aqui. Bom, vamos resolver esse olho também, porque ele tá com bem pouco segmento aqui. Eu fiz mais um segmento aqui no canto da boca, tá? Só pra gente conseguir manter a mais apertada aqui, né? Legal, então a gente mexe aqui. E aí no olho, ó, o negócio é colocar alguns loops a mais aqui. E aí você vai fazendo como se fosse uma bolsa aqui pro olho, ó. Aqui, aqui deixa mais apertadinho, tá? Tá? É como se você fosse acomodando os vértices aqui em volta da bolinha, né? Do olho. Ok, dessa maneira a gente vai achando mais o formato ali. E é aquele negócio, tá, pessoal? O tempo todo olhando aqui os volumes, ajustando, tá? Cada novo segmento que você criar, né? Cada novo loop, você já vai mudar alguns formatos, já tem que dar uns relax em alguma coisa. Então, sempre fica ajustando a geometria constantemente. Aqui acho que compensa fazer mais um loop. Que aí você fica aqui, ó. Um loop do olho, dois, opa, dois, né? Um, dois. Ó, o terceiro já vira máscara, dois da máscara, tá vendo? E aqui, um loop em volta do nariz e um já embaixo do nariz e mais dois aqui para a boca. Já é o mínimo, já é o suficiente, tá? Vou fazer até mais um segmento aqui, ó. Tá? Só mais alguns ajustes aqui no formato do nariz. Acho que ainda um pouquinho menor, né? E aqui, ó, vou pegar no vértice mesmo e eu vou dar uma tensionada para criar essa maçã do rosto aqui, né? Esse volume do rosto aqui. Legal, pessoal? Vou colocar aqui um último loop na boca, só para dar também esse volume do lábio aqui, tá? Só fazer um biquinho aqui. Tá, aqui embaixo a mesma coisa. Bom, aqui a boca, galera, para ganhar um formato também, ó, a gente tem que colocar uma mandíbula aqui dentro, tá? Então eu vou colocar aqui uma geometria de uma mandíbula, uma língua e a gente vai ajustando o formato em volta disso daí, né? É como se fosse um crânio preenchido com massa, né? Um crânio marcado, preenchido com massa, né? Legal. Vou salvar o arquivo, né? Salva sempre mais um. Até aqui tivemos aí uns 45 minutos de processo, tá? Só pro rosto, né? E eu vou, nos vídeos finais, vou tentar preservar todo o processo para vocês verem que é assim, é um tempo razoável, tá? Para a produção de um personagem. 1 hora para fazer o rosto. Eu até demoraria talvez mais 2 ou 3 horas ajustando esses vértices, melhorando essa modelagem, tá? Mas no caso, como eu estou fazendo aqui para aula, eu quero fazer uma forma prática, tá? Legal. Então eu vou colocar aqui a arcada e vai ajudar a melhorar o formato da boca dele aqui. Vocês vão ver.
Bom, ok, então pessoal, então essa aqui é a minha arcada com a língua. E agora o negócio é juntar tudo aqui. Bom, e aí depois que você tem mais uma referência aqui, ó, aí dá pra fazer mais alguns ajustes. Nesse momento eu vou até tirar o mirror, e o legal seria... Aqui a gente pode fazer uma modelagem de um volume para dentro da boca, tá? Aqui no fundo, ó, a gente pode não, deve fechar isso aqui. Legal. E aqui, é claro, né, a língua dele vai vir até aqui. Aqui eu colapsei só para dar uma relaxada nele, ó. Tá? Só para assentar a parte de dentro da boca. Aqui olhando assim, eu acho que até compensava criar mais um loop ali no olho. Ó, compensa até criar mais um corte aqui. Tá? Só para dar um pouquinho mais de formato aqui no olho, ter mais controle, tá? E o outro aqui, ó. Bom, então vocês viram que eu fui aqui... Bom, pessoal, então vocês viram que eu fui mexendo em alguns vértices aqui na orelha, né? Tem coisas que a gente tem que ir o ajuste vértice por vértice, porque você não vai conseguir acertar ali com os brushes, né, da escultura. E agora, basicamente, o que daria pra gente fazer, eu ficaria ainda, como até aqui o processo durou 1 hora, né, eu mostrei pra vocês que 1 hora dá pra chegar numa topologia bem legal de um rosto, tá? Tem muito o que daria pra mexer, daria pra melhorar, mas vocês viram que 1 hora é tempo legal. Eu não tô aqui competindo ou vendo quem faz mais rápido o processo, tá? Mas é só pra falar pra vocês que, assim, eu quero mostrar pra vocês um processo que ele é válido pro nosso dia a dia de trabalho, tá? Então você vai pegar, às vezes, um projeto, vai cobrar por isso, tem que resolver com rapidez, né? Então perceba que em 1 hora daria pra você chegar próximo do modelo de um rosto no personagem, né? E somando todo o processo até aqui, vocês viram que em 2, 3 horas, com um pouco de prática, depois de tentar algumas vezes, né, fazer algumas vezes o processo, vocês viram que dá para chegar assim, tá? Legal. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora... as próximas etapas aqui agora, então, seria a gente juntar a cabeça ao corpo, tá? Vai ser mais ou menos que nem na dobra da mão aqui. Você vai ver que a cabeça tem segmentos diferentes, né? A quantidade de segmentos aqui está diferente do pescoço. Então a gente vai criar alguns triângulos, tá? Mas a gente deixa eles numa região que não vai ter deformação, tá? E aí depois a gente tem que fazer bigode, cabelinho e os acessórios e as roupas do personagem, tá bom? Aqui também, antes que eu esqueça, eu já vou providenciar alguns cortes aqui na região do joelho, tá?
para que a gente consiga dobrar ele bem legal, né? E aí já vamos juntar então a cabeça com o pescoço. Basicamente você vai ter que... Aí ficou um versezinho voando aqui. Às vezes escapa. Então a gente vai ter que pegar os dois objetos aqui, juntar, Ctrl J, Join. E eu vou selecionar esse loop com esse, Bridge Edge Loops. Vai ficar aqui um monte de triângulo, aí a gente consegue ir matando alguns desses loops. Por exemplo, pessoal, aqui atrás da cabeça, vamos cortar ali no meio, nesse momento, de novo. Então, ó, aqui na cabeça tem alguns loops que a gente poderia matar, por exemplo, aqui em cima, porque ainda vai ter o cabelo. Aqui não vai ter deformação, então não tem problema ter alguns triângulos, algum polígono circulados. O ruim é ter isso em volta da boca, em volta do olho. Isso vai ocasionar problema, né? Ou nessas dobras aqui. Agora, no meio do pescoço, onde não vai ter deformação, por exemplo, esconder, né, os triângulos aqui e remover também alguma segmentação. Acho que aqui também esse não precisaria. Eu acho que acabou juntando até aqui bem. Aqui embaixo acho necessário. Mas legal. E a gente mata os triângulos aqui no meio do pescoço, tá vendo? Que a dobra vai estar daqui para cá ou daqui para baixo. Se quiser dá até para adicionar mais um segmento aqui ou duplicar esse aqui. Bom, legal então, pessoal. Então temos até aqui 1 hora de processo, mais ou menos, tá? Esse aqui é o modelo do nosso personagem até aqui. Próximos passos, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui o cabelo e as roupas, tá? Roupa, sapato. E depois eu mostro para vocês a parte de abrir a geometria, né, fazer o VW e texturizar. E depois a gente parte para os ossos, animação e criação dos nossos projetos de realidade virtual, tá bom? Espero que estejam gostando. Espero que tenham conseguido chegar até aqui e que tenham adquirido conhecimentos úteis até aqui, beleza? Bom, pessoal, então vamos continuar aí nossa modelagem. Eu gastei alguns minutos aqui ajustando um pouquinho dos looks do rosto, dos formatos, tá? Os tamanhos aqui, as proporções. Tentar deixar um pouquinho mais próximo do meu model sheet, né? Aqui eu removi os loops só com o intuito de deixar eles mais retinhos, tá? Então você vai sempre tentando fazer esses ajustes. Aqui no final, na altura do pulso, eu vou deixar 3 segmentos, tá? Para ele dobrar. E aí eu vou jogar os triângulos para esse pedaço que é onde não vai dobrar, né? E aí o braço a gente faz um corte aqui. Duplico ele aqui em 2. Eu até aqui dei alguns ajustes na minha modelagem, tá? Eu gastei 20 minutinhos aqui só mexendo nos vértices, nos tamanhos, né? Nos loops. Não criei praticamente segmento nenhum, mas fui usando as ferramentas de escultura, os ajustes ali para melhorar um pouco mais o modelo.
Bom, e agora eu vou fazer a geometria do cabelo, o bigode e a sobrancelha, tá? Não tem muita novidade aqui, basta a gente trabalhar com uma geometria duplicada da cabeça, tá? Então vamos lá, vou duplicar essa malha do corpo aqui. Bom, pessoal, então esse aqui é o meu personagem, até aqui, tá? Ainda tá faltando colocar o sapato, as roupas, né? Que elas vão sair também da mesma geometria, tá bem? Que é o que a gente vai fazer adiante. Então aqui em mais ou menos 40 minutos, eu busquei dar uma arrumada nos loops, né? Ajustar um pouco das proporções e já criar pelo menos a blocagem aqui do cabelo, do bigode, sobrancelha, tá bem? Então, isso daqui é um processo que você vai continuando, é como se fosse modelar um boneco na massa, né? Onde você vai sempre estar olhando, você mexeu aqui, você volta, mexe outro pedaço, vai sempre ajustar. É bem diferente de uma modelagem inorgânica, né? De um objeto rígido, por exemplo, onde você faz ali a operação e você deixa, né? Aqui não, aqui você está sempre suscetível a mudanças, a estar transformando, criando segmento, tirando, tá? Não é algo linear e é natural que o personagem de vocês nessa etapa esteja um pouco diferente, tá? Até o meu, eu já tinha feito algumas vezes o processo do personagem e vocês podem perceber que tem várias diferenças entre esse modelo aqui que eu estou fazendo nas aulas que eu estou gravando agora e o que eu tinha feito anteriormente, né? Para ter uma referência, uma base de onde chegar, tá bom? Então o trabalho ele é meio que, vamos dizer assim, infinito, né? Você vai mexendo, 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 melhorando, mas aí você tem que entender também a hora de parar, a hora que você já aplicou tempo, energia, conhecimento suficiente e você sabe que a evolução ela vai ser muito mínima, o progresso ele vai ser muito dificultoso, né? Então tenta caprichar o máximo que der, mas saiba também a hora de parar, de aceitar que você chegou até aqui e seguir o processo adiante, tá bom? Então, próxima etapa, então, eu vou criar as roupinhas dele e depois a gente segue o processo aí do nosso personagem, tá bom? Valeu! Bom, fala então, galera. Vamos continuar aqui nossa modelagem. Eu vou agora excluir esses model sheets, tá? E vou dar continuidade aqui no modelo.
Bom, pessoal, então eu gastei aqui mais uns 10 minutos só para ajustar um pouquinho mais, né? Sempre ajustando, sempre tentando melhorar os formatos com o que você tem de vértice, de ponto, tá? Sempre tentando deixar a malha mais retinha, numa fluência mais legal, tá? Isso tudo vai ajudar, todo esse capricho aí vai fazer parte do resultado final, porque isso aqui é algo bem artístico, né? Não é algo, vamos dizer assim, lógico ou metódico ou através de medidas, né? Você vai conseguir fazer algo que você tem que fazer através do olho. E aí, dependendo do olho, da prática de cada um, a coisa vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Legal. Agora o que eu vou fazer é as roupinhas dele, tá? Sapato, uma meia, uma calça, uma camisa, um terno, tá? Todos esses modelos você vai tirar eles da geometria do corpo. Tenta não começar a modelar ele de novo, porque como isso aqui é um personagem com bem pouco polígono, a gente vai ter poucos vértices na hora de deformar isso daqui, tá? Tem que usar o mínimo possível de vértice aqui. Então, o que a gente pode fazer... Deixa eu só colocar um volumezinho aqui na perna dele. Então, o que a gente tem que fazer é duplicar o corpo e ir modelando esses acessórios a partir do modelo original, tá? E nas horas das dobras, você tenta deixar os vértices sempre na mesma linha, porque vai ser um osso só para deformar todo mundo, tá? Então vamos lá. Então eu vou duplicar esse corpo aqui. Esse aqui vai ser a meia. Aí eu pego só essa região aqui. Apago o resto. Só para a gente ver a diferença entre as geometrias, tá? Eu vou dar outro material aqui. Aí aquele negócio, tenta não tirar ele da segmentação, tá? E não pode deixar em cima certinho também, porque aí não vai dar uma impressão muito legal, né? E no 3D existe um problema, quando você tem um polígono exatamente em cima do outro, dependendo do ambiente que ele está sendo renderizado, ele pode dar um flick, né? Ele pode atropelar um no outro, né? Dar alguma falha, tá? Então a gente pega aqui esses vértices, todo mundo aqui, e usa essa ferramenta aqui, ó, Shrink Fatten. Vou dar só um toquezinho aqui. Quiser usa o Shift, né? Para ele ir mais sensível. E aí você cresce ele só um pouquinho, bem de leve, tá? E eu costumo também dar um volume aqui para dentro, ó. Dar um ES, tá? Só para não ficar um volumezinho aqui, já fica legal. E tenta economizar o máximo que der de polígono, tá? Vou pegar essa geometria aqui de novo, ó, duplico ela. Essa nova aqui vai ser o sapato. Mesma coisa, eu vou tirar o material, aplicar o material novo. Tá um dentro do outro, então você não consegue ver, né? Legal, vou pegar todo mundo aqui e de novo eu vou dar um Shrink Fatten, só para empurrar ele um pouquinho para fora. E aí você percebe que toda a segmentação aqui, ó, tá seguindo, né? Então na hora que você colocar o bone aqui, você já dobra o sapato, a meia, todo mundo, e vai dar ângulo para os vértices ali dobrarem coerentemente, tá? Legal. Aqui eu vou continuar a modelagem do sapato, tá? Vou pegar aqui. Legal. E aí vamos continuando. Salvar, salvar mais um aqui, né? E sempre tem duas etapas. Se precisar voltar algum passo, né? Geralmente eu crio mais um segmento, só para ele dar uma segurada aqui no, na suavização, né? Legal. Aí eu vou fazer aqui a calça, que vai ter que vir por cima de tudo, né? Mesma coisa. Duplico o personagem. Calça. Aqui como ele tem mirror, eu vou colapsar todo mundo. Converter para mesh. E aí
Você empurra isso aqui pra fora. Tá, cuidado pra não atropelar muito os vértices, tá? E aí eu vou fazer mais um corte aqui, tá? Só se ele precisar dobrar ali, né? Acertar a influência. E como é a calça aqui, eu vou tirar um pouquinho esse formato do joelho. Até que esse segmento do meio, como não vai dobrar, aí não tem problema remover ele, tá? Legal. No final eu vou colapsar todo mundo. Aí aqui a mesma coisa, ó. E, S, faz um volumezinho pra dentro aqui. E geralmente aqui na calça eu gosto de fazer isso também. Tá? Aqui eu vou dar só uma engrossadinha para não atropelar o vértice ali. Então, percebe sempre na mesma linha todo mundo, tá? Vai facilitar a deformação depois, né? Bom, a mão dele, ela dobra aqui, tá? No começo aqui do dedão, né? Mas eu só vou pegar o corpo até aqui, porque aqui tá meio ruim a malha, né? Então apaga aqui, que você não precisa. E aí eu puxo ela um pouquinho mais aqui. Tá? Eu costumo deixar isso aqui um pouquinho pra dentro, porque só pra ver algum volume aqui, né? Então, lembra que a dobra vai começar daqui pra fora, tá? Se quiser criar também um segmento só pra segurar aqui o smooth. Ó, essa golinha aqui, você pode já... Só pra ter uma gola aqui na camisa, colapso ela também. Bom, a camisa como ela tem uma... ela é dividida aqui no meio, né? Eu vou converter de novo aqui em mesh e eu vou separar isso aqui. Ó, daria pra fazer o seguinte, ó, Command B, e eu deleto aqui a face, e aí, vamos ver, falta um vértice aqui, ó, uma edge, tá? Basicamente dividir ela aqui, e eu vou deletar, pegar só esse loop daqui em diante, tá? Vou dar um E, né? Mais um aqui, e mais um pra dentro, só pra ter algum volume aqui, tá bem? Legal, já resolve aqui a camisa dele. E eu vou fazer mais uma cópia aqui, que vai ser... Tá? Tem ele aqui, dois, né? E aí a outra cópia vai ser o corpinho dele aqui, inteiro também. Igual a camiseta, tá? Deixa eu só terminar uma coisa aqui, eu acabei esquecendo, que é
No final aqui é legal pegar esse loop. Só toma cuidado com esses vértices aqui. Mesma coisa, ó. E, S. Acho que só aqui já resolve, tá? Bom, então isso aqui é o início da modelagem do terno dele, né? Vamos lá. Bom, a diferença é que o terno, eu vou... não, deixa eu preservar esse segmento aqui. Ó, no terno eu vou pegar esse vértice aqui e vou cortar ele até aqui. Ó, Connect Vertex Pair, tá? Sai aqui da gola até aqui no meio. Tiro metadinha aqui. E também... Bom, vou criar essa nova face aqui. E aí, se eu continuar puxando, ela fica invertida, né? Deixa eu ver aqui se eu der um Alt E. Deixa eu salvar uma mais aqui. E aí no final você faz a mesma coisa que a gente fez na camisa, né? Quebra esses... Ih, peraí que ele não colou com o mirror direito. Ó, Visual Geometry. Ó, divide ele aqui. Cuidado com essa bagunça de vértice que vai dar aqui, tá? Deleta aqui as faces. Tá? Só para fechar ele aqui. E aí a gente também aqui embaixo. Ó, põe mais um volumezinho aqui, tá? Tá? Usei aqui um pouquinho o Relax. Cuidado para não tirar os loops do lugar, tá? Aqui essa região não vai ter tanta deformação, né? Aqui também deixa eu fechar essa camisa aqui, ó, tá? Pois bem, pessoal, essa aqui é a modelagem do nosso personagem, tá? Temos aí ó, aqui, essa geometria você percebe que ela sai, dá a volta, né, e entra. Ela fica um pouco confusa. Dependendo, dá até pra... Eu acho que no outro personagem eu acabei fazendo isso, o que eu modelei anteriormente, que foi
Esses daqui não e esse daqui não, tá? Então vou pegar toda essa gola aqui, P, separo, que eu consigo fechar ele aqui com mais facilidade, tá? Inclusive a suavização vai ficar mais legal. Então, peraí que não pegou os daqui de baixo. Então volta. Pegar todo mundo aqui de uma vez. Mais um, né? E aí separar todo mundo. E aí você fecha essa parte de dentro aqui. Agora sim vai dar certo. É só ligar ele aqui. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Tenho até aqui mais 45 minutos de processo, tá? Lembrando que aqui no terninho também, só uma última coisa. Aqui percebe, pessoal, que eu já quebrei a simetria do modelo, né? Deixa eu conectar mais uma linha aqui só para melhorar a suavização. E se você quiser transferir para o outro lado, como eu quebrei a simetria aqui do paletó, né? Só para ele passar aqui um pouquinho por cima. Inclusive, acho que ele pode passar até um pouquinho mais aqui. Essas dobras aqui, hein? Cuidado para não tirar esses loops do lugar, hein? Por favor. Bom, então aqui, ó, pessoal, se eu quiser transferir o que eu fiz, essas modificações aqui para o outro lado, basta você duplicar isso aqui, tá? Ó, duplico, Shift D, P, isolo, né? Só essa peça aqui. E aí você depois junta uma coisa com a outra. E, inclusive, em algum momento ali eu devo ter mexido algo, né? Por isso que ele deu uma certa diferença aqui. Mas ó, no caso aqui você pode usar o Bridge Edge Loops e depois arrancar o loop aqui que ele emenda certinho, tá? Aí a manga ele fica igualzinho dos dois lados. Tem que fazer essa pequena cirurgia porque eu quebrei a simetria, né, da modelagem. Beleza, então, pessoal? Então, este aqui é o nosso personagem finalizado, tá? Então, vou dar uma voltinha aqui para vocês verem o modelo dele com a roupinha. Aqui é legal juntar todo mundo também, né? Então tem lá. Só com a camisa. Legal? Então, isso aqui foi tudo que a gente modelou durante essas aulas, né? A partir de agora, esse aqui é o primeiro personagem que vocês devem estar criando, né? Provavelmente. E a partir de agora é treino, tá, pessoal? Depois que você fizer esse processo, que ele deve ter durado aí umas 2 a 3 horas, né? Que eu fiz, né, em 2, 3 horas, depois editei, encurtei um pouco os vídeos. Para vocês, como é a primeira vez, esse processo aí pode ter custado algumas horas a mais, é lógico, né? Provavelmente ficou com algumas imperfeições, algumas coisas melhores, outras piores do que no meu modelo, né? Mas a partir de agora é tudo treino, é tudo agora praticar e fazer de novo e melhorar. Só que uma coisa é imprescindível, pessoal, que vocês executem o processo do começo ao fim. Essa que é a minha proposta aqui. Agora a gente vai pegar esse personagem, vai fazer a abertura da malha dele, vai pintar as texturas, né, da roupinha, da pele, e fazer o rigging, preparar ele para ele deformar, para ele dobrar e depois ter os movimentos para funcionar dentro da engine do game. Depois que você fizer esse processo diversas vezes, modelagem, rig, animação, game, modelagem, rig, animação, game, aí você vai aperfeiçoar a parte que você mais quer. Ah, eu quero melhorar minha modelagem, eu quero fazer texturas mais legais, quero deixar a animação hiperrealista, com peso, né? Enfim, a proposta dessas aulas aqui é mostrar esse processo do começo ao fim. Então, se você olhar agora, então o que eu estou querendo dizer é que se você olhar agora para o seu modelo
e não tiver, às vezes, tão legal, ou tiver muito diferente, né? Não tenha problema, não se frustre com isso daí. Termina o processo, vai até o final, passa por todas as etapas, todas as dificuldades, e aí no próximo você vai acertar sempre mais, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou mostrar como faz a abertura da malha e depois vamos texturizar esse personagem. Valeu! Espero que vocês estejam gostando do conteúdo até aqui, espero que tenham conseguido concluir a modelagem desse personagem de uma forma bem legal, bem proveitosa, bem prazerosa, tá? E vamos então para a próxima etapa, que é fazer o mapeamento do personagem, tá bom? Valeu! Bom, pessoal, então deixa eu mostrar aqui para vocês os próximos passos, que vão ser a gente acertar a influência de cada vértice para cada poço, tá? Então eu vou deixar aqui só o corpo e a armadura. E o primeiro passo é a gente fazer uma animação dessa armadura dobrando em todas as direções. Então a perna ela vem para frente, para trás. Vou dobrar em cada direção, cada bone, para que a gente tenha uma pose para testar, ok? Então cada bone aqui está animado com o intuito de agilizar na hora de testar as deformações, tá bem? Outra coisa que é interessante a gente fazer, que vai facilitar bastante, é dividir o personagem usando as áreas de corte, né? Os seams, as emendas. Então você vai ver que o meu personagem, ó, ele já está dividido exatamente. Deixa eu deixar aqui a armadura também. Você vê que ele está dividido exatamente na região dos cortes, tá? Nas dobras dos bones. Então isso aqui vai facilitar bastante para fazer as seleções na hora de associar o valor dos vértices, tá bem? E aí até na mão aqui, ó, você pode ver como que está dividido, tá? Eu vou deixar aqui também a opção da armadura, vem aqui no esqueleto, Object Data Properties, e aí você deixa aqui ligado Names, para você ir vendo o nome dos bones na hora de fazer a associação. Até aqui a gente só tem o esqueleto animado, né? Não está nada ligado ainda. Para associar o esqueleto aos ossos, a gente tem que selecionar o esqueleto, segura o Shift, seleciona a armadura, Ctrl P ou Command P, e eu vou usar aqui um Empty Groups. Dessa maneira aqui, ó, se você selecionar a geometria e vier aqui no Object Data Properties, você vê que ele adiciona todo mundo, mas todo mundo está sem nenhum valor. Ok? E aí você pode chegar aqui e deletar todo mundo também, Delete All Group. O que eu fiz aqui com o Ctrl P e o Empty Group é basicamente só adicionar o modificador e a armadura no modificador, tá? Para ele já adicionar tudo vazio aqui para mim, e eu vou fazer isso na mão agora, a associação. Presta atenção como que a gente faz essa associação, que é repetir esse comando várias e várias e várias vezes a partir de agora. Então como que é? Eu vou vir aqui no Object Data Property, e aí eu quero grudar esse pedaço aqui, seleciono ele, quero grudar ele na espinha. Então é adicionar um grupo, espinha 01, e aí a gente vai usar esse comando aqui muitas vezes agora, que é fazer o seguinte, ó, põe meio aqui, associa em todo mundo meio, liga aqui na opção de visualização, ó, Vertex Group Weights, e aí você usa aqui o Ctrl menos, diminui a seleção, coloca 1 no valor aqui e dá um assign novamente. Aí as beiradas vão ficar meio enfraquecidas e o meio forte. Aí você passa para o próximo osso, limpa a seleção A 2 vezes, seleciona essa área aqui com L, e aí novamente, ó, adiciono mais um grupo, coxa.L, meio, assign, Ctrl menos, 1, assign, A 2 vezes, L, perna.L, meio, assign, diminuo, 1, assign, limpo, seleciono, adiciono o próximo, pé.L, meio, assign, Ctrl menos, 1, assign, limpo a seleção, seleciono o próximo, adiciono o grupo, renomeio ele aqui, meio assign, Ctrl menos, 1,
assign, tá? Então você vai perceber que isso aqui foi um comando que você foi fazendo repetidamente, do primeiro até o último cone da hierarquia, e você vai perceber que agora ele não está mostrando aqui, porque você tem que vir no Modify e liga esses dois aqui já. Você vai ver que as influências estão dadas aqui agora para a perna esquerda, tá? Preciso copiar o L para o R. Também é muito simples, ó. Dá um, seleciona todo mundo, e aí vai lá, coxa, duplica ele aqui, ó. Copy Vertex Group, Mirror Vertex Group e renomeio. Simples. Só fazer isso aqui. Vai lá, perna, copy, mirror, R. Pé, copy, mirror, R. Pontapé, copy, mirror, R. Legal? Com isso, então, você espelhou a simetria. Você vai ver que agora os dois lados aqui estão com a deformação. Tá bem? Mesma coisa você vai fazer subindo a espinha aqui, espinha 2, espinha 3, o ombro do lado esquerdo e direito, o pescoço. Eu vou tocar aqui um vídeo acelerado para vocês verem que é basicamente fazer isso que eu fiz até aqui, só que com muita concentração, porque olha o tanto de osso que tem daqui até o final. Se a sua geometria estiver cortada certinho, tiver com essas divisões aqui, os sims certinho, você vai ver que você não vai ter nenhum problema, tá? Basta um pouco de concentração para não errar os nomes, não errar as seleções, não errar a sequência de picks, tá bem? Eu vou tocar aqui em acelerado, então, todo o processo até o final do personagem, para vocês verem. E no final aqui, esse é o meu personagem com todas as deformações. Aqui a mãozinha dele aqui dobrando, legal. Até pescoço, cabeça e o maxilar, tá? Legal. Vou selecionar aqui o corpo dele e vou navegar nos grupos para vocês enxergarem como está distribuída as influências dele, tá? Começando aqui da espinha 01, 2, 3,
Tá legal? Então, essa aqui é a forma mais simples e sistemática e eficiente de você ajustar o peso dos vértices no personagem. Bom, o que a gente tem até aqui é o personagem, só o corpo dele com as influências dos vértices, né? Então agora eu preciso prender os vértices da roupa, da camisa, do corpo, no corpo, aliás, né, do sapato, da meia, tudo no corpo, né? E também tem alguns objetos aqui, tipo cabelo, olho, que precisa ser parenteado no osso, no bone, tá? Então vamos começar parenteando os objetos que precisa aqui. Basta selecionar primeiro o cabelo, depois a armadura, entra no modo de pose, seleciona a cabeça, Command P e dá um Parent to Bone, tá bem? É só fazer esse processo para todo mundo aqui. Volto, pego agora olho, cabeça, outro olho, o dente de cima, ó, a língua, eu vou linkar no maxilar, no bone do maxilar, né? E o dente também. Legal. Deixa eu só salvar esse arquivo aqui. E agora eu vou começar a ligar a roupinha no corpo, né? Para isso eu vou usar um modificador aqui, que é o seguinte. Primeiro você tem que adicionar a armadura com grupos vazios. E aí você pega, por exemplo, aqui a calça, adiciona esse modificador Data Transfer, pega com conta-gotas aqui ó, em Source, tem que pegar a pele dele, né? No caso o corpo. E aí vai ter que fazer isso objeto por objeto. Vou pegar aqui o corpo. Aqui no Data Transfer você tem que configurar Vertex Data, Nearest Vertex, Vertex Group, manda ele aqui para primeiro o modificador, Move to First, dá um Apply. Só de fazer isso aqui, ele já carrega por proximidade a influência dos vértices no objeto na calça, tá? Então se a gente entrar aqui, por exemplo, na influência, a gente vai ver que ele transferiu as influências para cá, tá bem? Legal? Bom, preciso fazer a mesma coisa para todo mundo agora. Ó. Vou pegar aqui a meia dele, por exemplo. Mesma coisa. Ó. Uso o parentesco primeiro para ligar com a armadura. Empty Groups. E aí, vou lá nos modificadores. Posso aplicar aqui o Mirror. Data Transfer. Vertex Group. Move to First. Apply.
Ok, já transferiu. E vamos fazer isso para todos então agora. Vou agora para o terno, né? Então, tá lá, todos eles estão linkados com influências, tá? Legal? Próximo passo é colocar os controladores e CAS e depois animar. Bom, pessoal, o que nós temos até aqui então é o nosso personagem com todas as dobras, né? A influência dos vértices funcionando. Legal. O que a gente precisa agora é criar alguns controles de animação para que a manipulação do esqueleto fique um pouco mais simples, tá? Então, para começar, eu vou apagar todos os keyframes aqui, porque eu não preciso mais deles. Porque a gente vai mudar um pouco o rigging, tá? Vou dar um clear keyframes, remover tudo. Vou ficar aqui só com o esqueleto na cena. Eu vou agora colocar um IK no pé para que a gente controle o movimento inversamente. Ao invés de eu mexer ele por aqui, girando, né? Eu vou mexer ele pelo calcanhar, movimentando ele, né? Então, para a gente fazer essa configuração, vamos quebrar o parentesco dos pés, Alt P, Clear Parent, e aí a gente tem que criar também, vou dar um Shift D, ESC, R, deixei ele aqui em normal mesmo, RX, não, YZ 90, então eu quero criar um bone exatamente alinhado aqui com o joelho, tá? Eu vou puxar ele com, se a gente der aqui, ó, G, Y, consigo diminuir ele aqui, só preciso da referência da posição dele, né? Shift D, Y, consigo duplicar ele para frente aqui, tudo alinhado certinho, tá? Aqui é a mesma coisa, Shift D, ESC, R, menos 90 em Z, legal? E aqui atrás eu vou fazer um bone alinhado com o calcanhar, que é por onde eu vou selecionar o pé. Mesma coisa, Shift D, R,
Vamos só girar ele aqui. R$ 180, tá? Tá ótimo. Vamos colocar uns nomes nele aqui, ó. Eu tenho o controle joelho e o joelho. O joelho é para onde ele está apontando, para onde ele vai ficar olhando, tá? E aqui... já faço também a simetria de todo mundo. Tá? Só para ver onde estão os links. Vou quebrar essa hierarquia aqui. Legal? Bom, vamos quebrar tudo, se for preciso a gente liga eles de novo. Então, legal. Então, o que a gente tem é isso aqui, tá? Só essas cadeias aqui soltas. O resto tá tudo solto, tá? Vou selecionar o bone da perna e nele que eu vou colocar o IK. Então, você vem aqui nessa aba aqui, ó. Bone Constraint Properties, Inverse Kinematics. Aqui eu tenho que pegar o que? Target é a armadura, bone é o pé.L, que é esse bonezinho aqui. O pole target é o armadura, joelho, L, para onde ele vai ficar olhando. Se ele inverter aqui, coloca um 180. Ok? Então, pole target é a armadura, joelho, L, é para onde ele vai ficar olhando, que no caso é esse cara aqui, ó. E preciso deixar o chain leg 2, chain length 2, que é para ele contar 1, 2 bones e criar a cinemática inversa aqui, tá? Se a gente pegar ele aqui e mexer, ó, o pé já está vindo, né? Eu quero pegar esse pé aqui e linkar com esse controle. Vou deixar aqui, tanto faz, aqui são o mesmo pivô. Mas enfim, aqui seria para eu selecionar o calcanhar dele e fazer isso aqui, ou fazer isso aqui, aqui no pezinho. A gente só conseguiria girar o pé, né? Aqui a gente anda e gira, tá? Legal, vamos fazer o mesmo procedimento para o outro pé, mesma coisa, tá? Inverse Kinematic, target, armadura, pole target, o bone do pé. Perdão, pole target também é armadura, né? Só que o bone aqui é o pé.right, chain length 2 e o pole target bone é o joelho R. Percebe que na hora que você jogou o joelho ele inverteu. Em alguns casos tem que dar um 180, porque é o bone oposto, né? E aí já era. Então esse bone aqui comanda esse joelho, tá olhando para cá, e aí se a gente pegar esse aqui no modo de edit, né? Command P, Keep Offset. Então agora esse aqui é o controle do pé, gira. Esses controles aqui, eles vão servir para quando a gente girar, ele levar esse bone aqui e a gente tem um outro eixo de rotação na altura do joelho, tá? Então você vai pegar esse aqui com esse, Command P, Keep Offset, mesma coisa do lado oposto. E aí a gente tem agora um controle aqui, ó, para girar o joelho dele, tá? Esse bone aqui é legal de ser filho desse. E esse filho desse.
Deixa eu só salvar mais um aqui. E aí, se você quiser, você pode então mexer a perna por aqui, rotacionar o pezinho por aqui, ou girar pelo eixo do joelho, aqui e aqui. Legal? E aí, esses ossos aqui, ó, esse é filho desse, também, e esse é filho desse. Que aí mais um controle você tem aqui. Que você pode agora pegar o pezinho dele e fazer isso aqui, ou então pegar ele por aqui e ter outro eixo de rotação aqui para a perna, né? E aí eu vou fazer um outro controle que é para ele agachar. Vou selecionar aqui, vou duplicar esse bone ó, no modo edição, Shift D, rotaciono ele aqui 90, tá? Vou até deixar ele maiorzinho aqui para destacar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse e esse aqui. Porque ó, se eu pegar eles aqui no pose e mexer, aqui vai só o tronco, aqui vai as pernas, né? Eu precisaria pegar os três e linkar eles para pegar esse aqui e fazer isso com o personagem. Tá legal? Então, com isso aqui, pessoal, a gente tem um rigging bem simples, bem funcional, e a gente consegue agora fazer a animação do personagem de uma maneira bem mais simplificada. Ó, legal você já fazer uma pose ali, para fazer algum teste, tá? Mas basicamente a gente consegue controlar o nosso personagem e setar a pose que a gente quiser com ele, tá? E isso daqui o mais importante, pessoal, é que é um rig que vai funcionar para jogo, tá? Não adianta a gente encher o personagem de controladores, de constraints malucos, né? Que não é tudo que vai funcionar em outros formatos de arquivo, tá? Em outras plataformas, tipo no Unity, no Spark AR, por exemplo. Então, aqui essa é uma técnica que eu geralmente uso que dá certo para depois eu inserir esse personagem dentro do jogo, dentro do Unity, no filtro, tá bem? Esse é o propósito aqui, apesar de eu saber que ainda tem considerações para fazer em relação ao rigging, daria para fazer umas deformações muito mais legais, né? O Blender ele é cheio de modificadores, deformadores que ajudam bem, né? Na hora de dobrar e animar o personagem, mas o negócio aqui é conseguir fazer isso funcionar depois num ambiente de game, tá bom? Então com isso aqui vocês vão ver que a gente já consegue fazer um rigging bem legal e o próximo passo é a gente desenvolver o set de animações para o personagem, tá? Então, se quiser voltar ele para o lugar, Alt R, Alt G, né? Você zerou o rigging. E aí com isso eu vou finalizar o rigging desse personagem e o próximo passo aqui então vai ser criar o set de animações dele pra gente depois inserir isso no ambiente do game, tá bom? Então, até a próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Valeu!